Galera, estação de Itapiruçu, tá? Aqui em a linha de trem, aqui do meu lado a casa do agente, certo? A estação de Itapiruçu, 1922, ela não existe mais. Tá lá, né? Então, a gente tá magiando a linha de trem antiga. Lá vem de Quixadá. Aqui, nós vamos tocar para Daniel de Queiroz. Vamos subir aí. Galera, nós aqui com esse vídeo, nós vamos finalizando nosso projeto aí de conhecendo a rede ferroviária cearense, o ramal sul, né? Fortaleza Crato. Nós percorremos aí todo o trajeto Fortaleza até o Crato, né? Nas estações remanescentes, nas demolidas, e sempre magiando o mais próximo possível ao trilho, né? O trilho, em grande parte dele, foi levado, né? Então, vocês vão ver aí que eu coloco algumas fotografias onde se vê a linha antiga e a parte onde não tem mais trilho, né? Então, foi uma aventura fantástica, né? Assim, tomar conhecimento de todo essa linha sul, né? E nós estamos saindo aí de Itapiruçu, vamos até Daniel de Queiroz, né? Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, só para eu fazer as últimas considerações aí dessa nossa jornada, tá? Assim, agradabilíssimo, a gente tomou conhecimento de grande parte da história cearense, né? História de sofrimento, história de seca, de inverno, de alegria, de tristeza, teve de tudo aí. O que chamou muita atenção aí é que todo o entorno dessa ferrovia, ela cresceu, né? Depois do ciclo do gado, né? Veio o ciclo do algodão, principalmente aqui no Ceará, né? E nos mostrou interesse porque faz parte da história da minha família também. Lá do Cedro, Vaza Alegre, Iguatu, né? Então, assim, foi muito gratificante todo esse percurso. E a gente fez aí em 8 meses, porque assim, não é só percorrer o trecho, é conversar com o pessoal, né? Vai ter gente que consegue identificar as estruturas antigas, conhece um personagem antigo, e por aí vai, certo? O que chamou também muita atenção, e assim, para mim é muito grave, né? É a falta de sinalização identificando, né? Onde ficam as estações antigas. Quer dizer, você consegue saber onde ficam, mas você tem que pesquisar. O turista de correria, ele não vai conseguir ver uma placa, ver uma inscrição e uma história local bem autorizada, né? Então, eu deixei até um link aí do pessoal que faz esse tipo de serviço, né? Coloca as placas de identificação dessas estruturas, rodovias, prédios e etc, etc, para identificar, né? Você vê que esse trajeto aí, ele percorre o centro do Ceará, todo o centro do Ceará até o Crato, não há uma placa identificando que se trata da rota do trem, né? A Transnordestina está aí, mas ela ainda vai fazer história. Ela não fez história ainda, né? E nós não sabemos como é a história dela, se é de sofrimento, se é de, enfim. O que foi interessante aí é contar a história. E só conta a história daquele que passou. Então aqui nós percorremos todo o interior cearense, é semiárido, né? Grande parte dele foi percorrido na época de estio, de seca, porque, por exemplo, essa pista aí que nós vamos percorrendo, ela, quando chove, e nós já passamos aí outra vez, dificilmente você vai passar de carro. Sim, vai passar num carro, se for um carro, uma caminhonete, 4x4, essa coisa toda, tá? Então, assim, vale a pena
aí esses órgãos estaduais e municipais, eu não sei qual é provavelmente o órgão responsável, colocar as placas de identificação, né? Porque cada trecho percorrido tem um entorno. Por exemplo, aí Daniel de Queiroz, que é a próxima estação na frente, né? Tem a fazenda Não Me Deixe da Raquel de Queiroz. Assim, eu não tinha a menor ideia onde que era a fazenda dela, né? Eu só tomei conhecimento quando passei na estação e conversando com os moradores ao redor. O pessoal foi dando uma informação, foi dando outra, né? Deu o telefone do Aldemir, que agradeço de coração, que recebeu a gente lá muito bem. E você vai tomando conhecimento do que aconteceu no seu estado, né? Porque se fala muito em trem, ciclo do algodão, mas tem os personagens. A pessoa, os personagens, as pessoas é que fazem a história. A história não está aí. A história é um abstrato, né? Então, assim, agradeço de coração a todo o pessoal que trilhou aí comigo, tá? Onde estive, me receberam e me mostraram os locais, né? O Tapiruçu, que é essa que a gente passou, assim, 2 ou 3 pessoas é que conheciam o nome e conheciam, vamos dizer assim, apontavam que tinha uma determinada direção. Então, que nós fomos 3 vezes para poder localizar. Tapiruçu é de mais difícil acesso, né? Se tiver chovendo, carro pequeno não vai passar, certo? Então, assim, aí nós percorremos grande parte dessas estações no estio, na seca, né? Então, para mim foi muito gratificante, tomei conhecimento aí de várias nuances, em especial Quixeramobim, né? Entre Quixeramobim e Senador Pompeu é algo assim de fabuloso e para se montar uma rota turística, né? Você tem lá de tudo, né? Tem a grande fazenda Muxuré, né? Que ainda não encontrei a história verdadeira. Eu só sei que pertencia ao coronel Reinaldo Porto, que era da Guarda Nacional do Imperador Pedro II, né? Então não era qualquer pessoa. Lá tem uma barragem que na época foi comparada, não em tamanho, mas em beleza, com a barragem do Cedro, de Quixadá. Então, assim, eu realmente desconhecia todo esse entorno dessa ferrovia, né? Que vai de Fortaleza até o Crato, né? E foi maravilhoso, tá? Infelizmente, as locomotivas a vapor, elas não existem mais, tá? Inclusive, a gente teve, verificando os catálogos da Baldwin, que, salvo engano, é dos Estados Unidos, e outras empresas que ainda mantêm o catálogo, onde eles relatam lá o que foi vendido para a estrada de ferro de Baturité, a rede de viação cearense, como queira chamar. Mas essas locomotivas, já que eram locomotivas grandes, pequenas, por exemplo, essa que está em Baturité é uma réplica, né? E a gente entrou nela e está faltando várias peças lá da engrenagem, tá? Então, assim, tem a parte gratificante e tem a parte triste, porque você identifica que está faltando muita coisa. Está faltando aí vir os historiadores mesmo, de verdade, né? Fazer o levantamento, colocar isso no preto e no branco, né? Porque tem um historiador de 1929, se não me engano, Otávio Memória, que ele já reclamava dessa falta de interesse ou até de fatos verdadeiros que pudessem ser relatados, escritos, para transformar em história para o pessoal do futuro. Então, assim, de lá para cá, tem um ou outro livro de fotografia. Esse meu relato aqui é um relato
muito breve, né? E é mais fotográfico e videográfico, né? Do que propriamente de história, né? De certa forma, não deixa de ter seu valor, tá? Vamos aqui já se dirigindo para Daniel de Queiroz, e mais aí na frente, um detalhe que chama a atenção também é que nós paramos para ouvir os pássaros, né? Então, tem os pássaros do sertão. Então, esse entorno é rico, viu, gente? Então, a gente para aí sempre para tomar uma água e para escutar o silêncio do sertão, né? Aí são Juritis, Nambus, Cordunis, Bentivi, Cabeça Vermelha, Golinha, né? Então abre e fecha, tem uma variedade enorme de fauna e flora, né? E essa imediação, esse entorno do senador Pompeu a Xeramobim foi o que chamou mais atenção, porque tem muita história, né? Tem os monólitos, né? E assim, alguns de difícil acesso, né? Seria bom que fosse num carro 4x4, mas a gente não dispõe de um carro 4x4. A gente foi de moto. E a gente gosta de andar de moto, a gente gosta de fotografar e registrar. Outra coisa que chamou também muita atenção, galera, são as pontes antigas, né? As pontes férreas. Elas permanecem e tem uma beleza da época do ferro, né? Lá pro final do século XIX, salvo engano, né? E os pilares são o que chama mais atenção, principalmente a ponte de Caio Prado foi a que me causou mais deslumbramento, né? A de Senador Pompeu realmente é imponente, né? Mas tem as pontes pequenininhas que ficam nesses interiores aí, nessas pistas mais fora do trecho, né? Então, assim, todas são em pedra, né? Não tem nada de cimento. O cimento que tem é para dar sustentação, mas assim, a originalidade não se perde. Então aí foi muito gratificante. Nós estamos aí já se aproximando de Daniel de Queiroz. A moto derrapa muito nessas areirinhas, nessas costelinhas, né? É uma estradinha estreita, tá? A gente percorre sempre no estio, na época da seca. Então, de certa forma, dá um pouco de cansaço. Mas, assim, é sempre gratificante, final do dia, você vê que viu por onde passaram nossos antepassados, né? E depois procurar alguém que tenha conhecimento de toda a história, né? O restante da história, para juntar as pedras, né? Porque aí já passaram Castelo Branco, já passaram os canhões que foram lá para a sedição do Juazeiro. Então, assim, já passou muito algodão e etc, etc. Nós estamos aqui se aproximando já do Daniel de Queiroz, tá? A gente está sempre magiando a linha antiga do trem. Onde a gente não pode magiar é porque ninguém pode. Quer dizer, só se for a pé, tá? Mais na frente, a gente já vê ao fundo a estação tão querida da Raquel de Queiroz, que as palavras dela foram o seguinte, abre aspas, não houve progresso, mas ingresso da estrada asfaltada e do diesel, fecha aspas, né? Lá direito de vocês, Daniel de Queiroz, está bastante debilitada a estação, né? Como grande parte das outras. Outras, claro, estão em bom estado. Aí são às vezes outras que nós tivemos de passagem em Daniel de Queiroz. Já tem vídeo aí no canal, para quem quiser tomar conhecimento, tá? No final aí, galera, esse dia aí foi o primeiro dia que a gente foi a Daniel de Queiroz. No final, eu coloco duas observações importantes, né? É um link de um carinha
de um pessoal que faz esse trabalho de sinalização. E no final, meus agradecimentos, né? Agradecimentos aí foram inúmeros, mas assim, não podia deixar de lembrar aí o pessoal que eu citei aí, tá? E esses dois últimos sites que eu tirei grandes informações, né? E por aí vai. Um abraço, galera. Tudo de bom.